Fala galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo, galera. Temos aqui muita coisa legal, né? Copa do Mundo, Brasil vencendo de 3-0 a Escócia, um jogo onde contou ali com um brilho impressionante desse cara aí, do Vinícius Júnior, que jogou muita bola, poderia ter feito um hat-trick, não fez porque o juiz deu uma leve garfada ali, né? Mas beleza. Vamos agora aqui ver a mídia francesa reagindo à vitória do Brasil. A gente sempre traz para vocês conteúdo assim, sabemos que vocês gostam. E o vídeo, como sempre, tá dublado. Então já comenta aí se você curte esse tipo de conteúdo dublado. Deixa nos comentários aí. E aproveita também e deixa o like, né? Que é muito bom também pra gente continuar trazendo aqui conteúdo pra vocês. Se inscreva, ative o sino pra você sempre receber de primeira mão sempre que soltarmos aqui esses vídeos, beleza? Vamos agora assistir. Depois do final a gente comenta mais um pouco do que achamos também. Vamos lá. A ponto de interrogação? Essa é a pergunta que vou fazer para vocês. As estatísticas dessa partida, para ver em números o que aconteceu, foi... O estádio foi em Atlanta. Miami. Foi em Miami. Hard Rock Stadium. Estádio dos Dolphins. Claro. 13 chutes para os escoceses, 20 para os brasileiros, 9 chutes no alvo contra 4, praticamente o dobro. Mais de 100 para os homens de Kilt e a posse de bola um pouco acima de 50% para o Brasil. É loucura. O Kilt. O Kilt é louco, é doido. O conceito. Mas de usar mesmo a moda antiga, peladão, bola de um lado, tamanho 5 de um lado, tamanho 4, 2, 3. É clássico, é assim mesmo. E é De boa. exatamente, tranquilo, gato. Os momentos desse jogo, para dar uma olhada na distribuição dos ataques dessa partida, com, no geral, em vermelho, uma vantagem clara para o Brasil. Tid, foi uma vitória tranquila do Brasil contra a Escócia? Tem o placar, tem as estatísticas, tem esse 3-0. Mas eu tenho dificuldade de me empolgar, principalmente quando a gente vê os 2 primeiros gols são presentes. No geral, então o Vinícius até busca um pouco o segundo, etc. Você ficou realmente convencido por esse Brasil, com esse 3-0 no placar? Foi uma vitória tranquila? Sim, de certa forma. Quando você tem uma vantagem dessas no placar, e mesmo no jogo, a gente pode ser crítico, exigir mais do que o Brasil entrega ou deixa de entregar. Apesar de tudo, também tem o que o adversário propõe. Então, nesse confronto de forças que foi o jogo de hoje à noite, eu acho que foi sim uma vitória tranquila. Agora, em relação ao que você procura, Thomas, sobre ser convincente, eu acho que ainda tem um caminho para esse time nos convencer. Acho que também tem para nos encantar. Mas, num primeiro momento, ele nos tranquiliza e talvez isso já seja um bom começo. Achei que o começo dos brasileiros foi meio devagar, sem muita agressividade, sem a vontade de impor um ritmo forte. Mas, apesar disso, uma equipe que estava bem organizada, que justamente soube aproveitar alguns erros de ingenuidade na saída de bola da Escócia. É isso, os gols que saíram de erros individuais, principalmente o primeiro. Mas não achei que houve muita coisa em termos de criação e de jogo coletivo no primeiro tempo. Achei que melhorou um pouco no segundo tempo, principalmente com o terceiro gol, que foi realmente bem pensado pelo Guimarães, que percebeu bem a movimentação do Cunha nas suas costas. A gente viu, mesmo assim, o Brasil tendo mais controle do jogo, tomando um pouco mais a iniciativa em termos de posse de bola. Mas, no geral, não foi um jogo em que sentiu o Brasil em perigo em nenhum momento. Então, claro, sempre dá para dizer que nem sempre é muito bonito de ver, que ainda depende muito do Vinícius. Sinceramente, ainda assim é uma noite positiva. Vamos falar sobre o retorno do Neymar, sobre o Vini, que se afirma como o principal nome desse time, que assume seu status, e sobre uma defesa que mostra que pode segurar a pressão. Em alguns momentos em que a Escócia tentou pressionar um pouco, com um jogo mais direto. Então não, a gente não ficou encantado, não foi algo de outro mundo. Eu, sinceramente, não imaginava que de um jogo para o outro, com o Brasil, a gente fosse passar do nada para tudo. Então, acho que, ainda assim, é uma noite em que você pode tirar 2, 3 coisas positivas para o resto do seu torneio. Najim, você que comentou esse jogo, como você se sentiu? Você achou que vimos um Brasil que dominou, que jogou tranquilo? Talvez esse gol cedo também tenha mudado a cara do jogo. O que o Brasil teve a oferecer diante de uma equipe da Escócia que não mostrou muita coisa? Claro, tranquilo, concordo com o Tidiane. A vitória foi tranquila, abrindo o placar cedo e sem ameaças, especialmente na etapa inicial,
onde o Brasil não sofreu riscos. Houve mais situações no fim, mas com o 3-0, isso virou detalhe. Convencer, a gente vê o IG, desculpa Najim por te dar material para comentar. 4-46 para o Brasil, 1-0-3. Agora, nesse caso... Há uma presença. No momento em que marcamos o segundo gol, a Escócia tinha apenas 0-3. Claramente, dá pra ver, o negócio amarelo tá voando bem baixo. Tá voando bem baixo. Sim, foi uma vitória tranquila. Eles me convenceram? Não necessariamente. Mas eu acho que o Brasil nunca vai nos convencer e que isso, no fim das contas, é uma das suas forças. Porque é o Carlo Ancelotti. Não podemos esquecer que ele está no comando dessa seleção nacional. Carlo Ancelotti também nos acostumou na Liga dos Campeões, especialmente com o Real Madrid, a não ser o favorito. E mesmo assim, ir muito longe na competição. Porque era um time cujo estilo de jogo do Real Madrid não necessariamente encantava a gente. Era uma equipe que não era totalmente convincente. Várias críticas, muitos defeitos. Sim, também. E no final das contas, o Real Madrid conseguia ir muito, muito longe na competição. Então, é por isso que eu fico desconfiado com o que a gente pode ver com o Brasil. Sim, o Brasil não convence. Sim, tem muitos defeitos nesse time, com e sem a bola. Até mesmo na forma de atacar, eu acho que é mais em arrancadas do que realmente por uma capacidade de dominar. Mas desconfio, pois é o Ancelotti, e esse é o estilo dele. O objetivo dele é ter um time equilibrado, capaz de agredir o rival gerindo bem os momentos do jogo. Convencido com o jogo do Brasil? Você responde sim ou não no chat. Agora mesmo, todo mundo que tá com a gente, mais de 2.000 no YouTube, muito obrigado, vamos bombar nos joinhas. Yannis, mesmo a perdeca, qual é o seu julgamento sobre o jogo do Brasil? Ainda devemos 3-0 na Copa do Mundo. Ainda assim, a Escócia é bem jogado. O Marrocos, em amistoso, ganhou só de 1-0 dessa equipe da Escócia. Devemos elogiar isso ou você ainda mantém um nível de exigência um pouco mais alto? Eu acho que, do lado do Brasil, a gente tem que principalmente destacar a evolução dos seus principais jogadores, e especialmente o Vinícius nessa partida. Mas também, eu acho destacar a criação de um time titular um pouco mais estável. Quando o Brasil começou seu primeiro jogo, acho que havia muitas dúvidas do lado do Carlo Ancelotti sobre várias posições. Uma delas que foi bem respondida é a do camisa 9. Acho que o Cunha, com sua mobilidade, representa uma opção totalmente diferente daquela que o Carlo queria inicialmente com o Igor Thiago. E é uma opção que está funcionando muito, muito bem. Também acho que, mesmo em termos de pressão e contra-pressão, o Brasil não vai ser uma equipe moderna no sentido de pressionar o tempo todo. Por outro lado, acho que o Brasil é um time que sabe quando pressionar. E que hoje, nesta noite, nos 2 primeiros gols, vieram de erros, é verdade, da Escócia, e até mesmo o gol anulado. Provocada por uma pequena pressão. Sim, provocada, porque há de fato uma vontade coletiva dos atacantes brasileiros de forçar esses erros e pressionar. Então, também existe uma capacidade de aproveitar as recuperações altas para criar jogadas. Até o terceiro gol veio de uma recuperação alta, quando o Guimarães foi lançado pelo Casemiro. Então, ainda há alguns pontos nos quais Carlos parece poder se apoiar. Seja em relação aos jogadores ou ao caminho para criar chances e conseguir lançar rapidamente seus atacantes. Então, podemos dizer que Carlo Ancelotti e sua equipe do Brasil é mais pragmático do que o teórico do futebol, que vai conseguir criar uma formação precisa ou, pelo menos, uma maneira precisa de atacar. Por outro lado, existem esquemas, existem associações que são interessantes. Então, eu acho que o Brasil já se classificaria em primeiro em um grupo onde você tem a concorrência do Marrocos e uma equipe muito boa. É um sucesso. E segundo, na verdade, nos primeiros 20 a 30 minutos contra o Marrocos, eles sofreram. Mas desde então, é uma equipe que de modo geral foi bem nesses outros 2 jogos. Agora, ainda tem um grande lamento nesse jogo. Não sei o que vocês acham. É que os extraterrestres não vieram. Não. Essa vidente em quem eu realmente acreditava de verdade. Você não viu essa vidente super famosa no Brasil que disse que extraterrestres iam aparecer no gramado e sequestrar o Neymar? Não, mas a vidente, tem 24 milhões de seguidores. Ao sair, ela quer fechar a carreira com chave de ouro. Ela pensou, é golpe? Ela pegou todos os cabelos. Ela teve que ir, vai que, né? Então, ela tinha previsto essa invasão de extraterrestres para sequestrar o Ney. Infelizmente, isso não aconteceu. E vimos os dois, hoje à noite. Neymar e Vinícius. Ah, sim. Duvidamos por um momento se isso aconteceria. Nada de extraterrestre. Ela deve ter exagerado um pouco na feijoada. A gente manda um beijo pra ela, claro.
Feijoada. Calma. Tô muito feliz que, durante o jogo, em um momento, apareceu aquela que canta nananana. Cabelo é o nome dela. Consegui encontrar mesmo sem nunca ouvir. Essa artista, sabe? Mas o rosto apareceu e consegui fazer essa ligação com aquele som Havana, que é sensacional. Havana, ó, não, né? Nananã. Descobri e tô muito orgulhoso. Ela tá com a camisa do Brasil. O comentarista nem reconheceu. Não reconheceu. Então você conhece melhor. É, criticam mesmo. Mesmo assim, então, esses são nossos 2 arrependimentos e... Seu desejo... É cultura. Vocês estão convencidos com o jogo do Brasil? Por enquanto é um sim, com 63%. Mas não, poxa. Para finalizar, Sobre o... Brasil ainda é um time que precisa ganhar mais confiança em relação ao seu jogo. E, querendo ou não, hoje à noite, eu acho que mesmo tendo várias ressalvas que a gente pode ter, ou então limites que não conseguimos esquecer sobre esse Brasil, porque a gente gostaria que eles fizessem mais e nos encantassem muito mais. Mas, querendo ou não, hoje à noite, eu acho que ao ficar em primeiro lugar, você já evita certas discussões. Ou seja, se você tivesse terminado em segundo, mesmo que muitos de nós imaginássemos que o Marrocos poderia conseguir, ainda assim teria dado o que falar, principalmente na imprensa local. E a gente sabe que o contexto é algo que realmente influencia muito essa seleção. Então, pelo menos já não tem mais o debate sobre o primeiro lugar. Você vai resolver isso e, em vários pequenos pontos, querendo ou não, você está avançando. Você já pode contar com uma defesa que mostra uma certa solidez. Então, eles tomaram aquele gol do Saibari bem rápido, mas depois, contra times muito menos preparados, no geral eles foram bastante sólidos. Yannis falou sobre finalmente ter o seu camisa 9. Bom, ainda teve, isso também, vamos dizer que pelo menos por enquanto, é um debate a menos. Chuas, isso também era um debate, Vinícius. Será que ele conseguiria assumir a liderança? Por enquanto, é um debate a menos. Neymar, será que ele ia acabar jogando, considerando o risco assumido pelo Carlo Ancelotti? Hoje ele entrou, então é um debate a menos. Então, no fim das contas, você tinha 3, 4 assuntos que estavam em pauta. Talvez tenha 2 jogos. E que agora, não digo que não existam mais de forma definitiva, mas pelo menos você avançou nessas questões. Então depois, continua sendo esporte e futebol, e talvez você vá dar de cara com a realidade contra uma seleção mais forte, mas pelo menos dá para dizer que essa fase de grupos permitiu que eles avançassem e de certa forma isso já é algo positivo, mesmo que no jogo a gente ainda possa ter algumas ressalvas. Esse Sorte. Carlo Ancelotti, quando o Brasil vai atrás do Carlo Ancelotti, eu acho que eles estão buscando, eles querem um treinador de competição, um treinador de torneio, para um torneio específico, não um treinador qualquer, para construir um projeto de longo prazo, para construir um projeto de jogo, redefinir, talvez até dar uma identidade a um projeto de jogo do lado do Brasil, sendo que o Brasil está passando por uma crise de identidade em termos de estilo de jogo, até mesmo de perfil de jogador, sobre o que eles querem revelar. Esse é um debate permanente há quase 20 anos. Há 20 a 30 anos se discute se devemos nos europeizar, se isso ou aquilo, para poder ganhar. E Carlo Ancelotti não foi escolhido para encerrar esse debate ou para decidir e seguir em uma direção. Ele foi escolhido para ser um treinador de torneio. E eu penso até um pouco no estilo de um Didier Deschamps, que é um modelo para esse tipo de treinador de seleção, mesmo nesse tipo de torneio, é conseguir, durante o torneio, encontrar as melhores associações. Ganhar essas micro-vitórias, como você disse, em diferentes aspectos e principalmente manter a tranquilidade no lado midiático. A gente sabe que isso é muito importante para o Didier Deschamps. Acho que para o Carlo Ancelotti, ter essa tranquilidade para que todo mundo possa trabalhar bem também é importante. Vocês estão convencidos com o jogo do Brasil? É um sim para 61%. Obrigado pelas respostas de vocês. Najim, o Brasil em primeiro lugar. Para você, isso é uma surpresa? Muita gente dizia que o Marrocos ia terminar em primeiro. Nas apostas era 1,30 para o Brasil ficar em primeiro e 5 para o Marrocos. Então, pelas apostas, isso não é nenhuma surpresa. A lógica foi totalmente respeitada, mas e quantas dinâmicas? E do que esperávamos dessas duas equipes? Para você, é uma surpresa ou não? Não, de jeito nenhum. Eu achava que o Marrocos ia terminar em primeiro, mas continuo sendo realista. O Brasil ainda era o favorito para terminar em primeiro. As apostas também provam isso. Na verdade, de vez em quando, a gente tende a supervalorizar algumas equipes por causa da sua dinâmica.
Não, o Brasil tinha que terminar em primeiro na frente do Marrocos. E foi isso que eles conseguiram fazer. Então, foi decidido pelo saldo de gols. Aí, 3-2 pro Marrocos, aqui 4, no geral é isso. não foi decidido por muita coisa, foi decidido pelo saldo de gols. Mas também é preciso reconhecer que o Brasil, no final das contas, manteve o seu nível. A gente esperava que eles terminassem em primeiro, e conseguiram. Teve aquele empate contra o Marrocos, decepcionando bastante já no primeiro tempo. Mas no final, eles souberam não perder esse jogo. Eles conseguiram ganhar os outros 2 jogos marcando bastante gols. De qualquer forma, eu já espero que seja assim. Um time que vai se basear muito mais nas individualidades do que no coletivo. Eu sei muito bem que, coletivamente, não vou ter uma equipe completa com o Brasil. Porque eu acho que é um time que, estruturalmente, já tem muitos defeitos desde o início da competição. Porque eu conheço o técnico Ancelotti que muitas vezes avançou dessa maneira. Por outro lado, eu também sei que você pode ter individualidades que, em momentos decisivos, podem fazer a diferença. E é o caso do Vinícius, que já está com 4 gols na competição e é uma das grandes estrelas do torneio. Também é o caso do Cunha, que está fazendo uma competição muito boa. Gostei bastante do que o meio-campo fez hoje, especialmente o Bruno Guimarães, que terminou com 2 assistências. E lá atrás, você vai apostar principalmente na qualidade do seu goleiro Alisson e na qualidade da sua dupla de zaga. A gente sabe que pelas laterais é um pouco fraco, mas você tem o Gabriel, tem o Marquinhos, que principalmente no jogo aéreo podem ser dominantes. Então, essa é a imagem que eu faço do Brasil. É um time que eu acho não vai me encantar pelo futebol, mas que em certos momentos pode fazer a diferença, ou até mesmo vai fazer a diferença. Hoje, quando vejo que as estrelas deles, especialmente o Vinícius, o Cunha, o Bruno Guimarães, estão em alto nível, isso ainda é a parte tranquilizadora da história. E o Carlo realmente se baseia em individualidades ou individualidades fortes para transformar os momentos de pressão em sucesso, mas também nos momentos de dificuldade, isso é importante. Lembra do Real Madrid nos momentos difíceis. Quando é preciso resistir, porque acontece, não é um time que vai ter um domínio total do jogo. Zaga central importante. Achei satisfatória na fase de grupos. E também o Alisson. Hoje ele fez as defesas necessárias quando foi preciso. Em momentos difíceis isso é necessário. O Demiro sabe como proteger sua defesa. E o Carlo? Vai ser preciso também ser capaz de ser muito forte. E é uma questão que, por enquanto, está sendo bem respondida. Ainda vamos esperar adversários ofensivamente muito mais fortes. Isso é claro. Galera, então ficamos por aqui, né? Essas foram as reações, comentários da mídia francesa. E deu pra ver, né, que na mentalidade deles, no que eles enxergam, o Brasil, ele não tá encantando ainda, o que é verdade. O Brasil não é um time encantador e eu acho que nem vai ser. Se você pegar os comentaristas aqui do Brasil, né, até antes de contratar o Ancelotti, todo mundo já sabia que o Brasil não ia ser um Brasil encantador, porque o Ancelotti nunca fosse treinador. O Ancelotti não é um Guardiola, entendeu? Que impõe um futebol bonito, aquele futebol, sabe, envolvente. Ele não é esse treinador, mas por outro lado, ele é um cara muito adaptável, ele consegue enxergar umas coisas assim que poucos treinadores conseguem ver. Ele consegue se adaptar ao elenco, ao time, aos jogadores. Ele consegue entender em pouco tempo o que o time precisa, o que precisa fazer, ele conserta erros muito rápido. Então isso para uma Copa do Mundo é muito bom, e para um time que não tem tantas estrelas assim, acaba sendo bom também. Até por isso ele venceu, né, várias vezes o Pep Guardiola, né, quando estava no Real Madrid, ele bateu diversas vezes em Champions League. E o Guardiola, que para muitos é o melhor treinador do mundo, até para mim também. Mas é uma briga muito boa, né, você botar na história ele com o Ancelotti. Então é isso. O Brasil não é encantador, mas é um time que consegue entregar o que precisa. A gente não vai ver um Brasil como foi há muito tempo atrás, né? Pelo menos não nesse ciclo. Talvez para o ciclo de 2030, com mais jogadores jovens, tem Ryan, tem Estevão, tem o Endrick mais evoluído, teremos o Rodrigo de volta, teremos, enfim, vários outros surgindo aí. A gente pode ver um time muito mais bonito, né? Talvez. Mas para esse ciclo, não. Tipo assim. Não tivemos nem tempo de arrumar um time para jogar dessa forma, né? E o Ancelotti não é assim. Então, eu acho que pro que a gente esperava tá até muito bom. O Brasil tá evoluindo. Então, deu para ver que eles ficam, à medida que eles não ficam encantados, eles também reconhecem que o Brasil conseguiu ficar em primeiro, que o Brasil tá conseguindo entregar alguma coisa, né? E tá conseguindo evoluir. Quanto mais evoluir, mais vai chegando próximo ali de reta final, de
de Copa do Mundo e vai ter desafios longos pela frente, desafios complicados, mas pegou uma chave até mais tranquila, eu acho, né, do que o outro lado. Claro que depende ainda de definição, né, mas se tudo correr bem, ele não vai pegar uma França tão cedo, não vai pegar uma Espanha tão cedo, talvez pegue aí uma Argentina, né, possivelmente, aí pode pegar, né, mas é só em semifinal e é clássico, né. Mas é isso, se você curte esse tipo de conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal, comenta também e é isso. Até o próximo vídeo.